O NUPEP apresenta Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Gabinete de Leitura Sorocabana, incentivando a leitura e preservando a história. Olá, amigos! Muito obrigado por sintonizarem o nosso programa. Vocês sintonizaram, é claro, porque querem raciocinar comigo sobre ética, não é? Não é? Claro que é. Então, lembrem que decidimos raciocinar por nossa própria conta e recursos, e riscos também, para encontrar as raízes da ética e da moral. Foi assim que nós postulamos, para encontrar as raízes da ética, da moral na natureza. Lembram disso, não é? Então, quase todo mundo sabe que moral e ética são atributos da razão. E tal como os antigos sábios gregos já anunciavam, a virtude intelectual e lógica do pensamento discursivo, do logos ou da razão, se identifica com a ordem ou a ordenação existente no cosmos, na physis, na natureza. Mas o Aristóteles já advertia que a moral dada pelo intelecto, pela razão, atributo da alma, também se sujeita ao pathos, ou paixão, ou sentimentos, e também ao ethos, costumes coletivos. É de ethos que vem a palavra ética. E como de fato a razão é o processo mental da natureza humana que impera na matemática. Essa que é a suprema referência das ciências. Nela, na matemática, tudo é ordenado a partir de apenas uma informação, a do um, que significa a existência ou a presença de alguma coisa. Esse um é reproduzido ou somado a si mesmo ao elevar o saber humano de modo lógico até o infinito. Infinito. Assim, do um deriva não só outros números, como também o seu contrário, o zero,
que significa a sua inexistência, a ausência. Tais valores do 1 e do 0, portanto, servem como ponto de partida para a metafísica e a dialética, que permitem construir a ordem infinita de conclusões que se pode demonstrar enquanto verdades. Não é lindo isso? Não é bacana? Eu acho. Todos têm razão. Essa afirmação só pode ser conferida se alguém pensar de verdade na vida com liberdade. O que é razão? Saber leva a desenvolvê-la, e desenvolvendo vai aprendendo e descobrindo mais, sem perder o elo lá de trás, sem ser fugaz. Razão é uma evolução, uma aquisição contumaz na história do homem, que de vida em vida se compõe na investida e na história faz a memória natural. Para a razão matemática, portanto, basta o 1 como informação inicial que leva ao conhecimento infinito. Para nossa investigação, procuramos usar a razão, portanto, a lógica exata, para pôr ordem na enxurrada de informações que nos são dadas. Meu convite tem sido, então, o de raciocinar sobre a ética que a verdade da lógica matemática promove. A ética que começa com a verdade. Ou seja, então, a razão que é da natureza humana produz as verdades que levaram o homem ao desenvolvimento da moral e da justiça. Nós, eu e você, portanto, não queremos comprar gato por lebre nesta busca. E se tentam nos oferecer um bicho que mia, nós raciocinamos para saber que não é lebre. Do mesmo modo, podemos saber que onde há mentira, a verdade se ausenta, e também a justiça verdadeira. Só lembrar que os nazistas de Hitler, por exemplo, para levarem a cabo a sua ideologia de dominação global, provocaram a Segunda Guerra Mundial, que destruiu parte da Europa Ocidental e do mundo oriental. Com mentiras, levaram milhões à fome, à miséria e à morte. Inclusive, para matar judeus sem resistência, sem encontrarem resistência, prometiam a eles um banho refrescante, restaurador e higienizador em banheiros que os canos não, as torneiras, que dos canos e das torneiras não vertiam água, mas um gás letal. Mentindo como nazistas, também tem sempre alguém nos dizendo que não há verdade absoluta e que todos os valores são relativos. Esse alguém nos oferece uma verdade que mia, então, porque ele dá
a sua afirmação o valor de verdade absoluta que ele garante não existir. Viram? É assim que o relativista diz que lebre mia e que 0 é 1. É só prestar atenção. Mas também tem o seguinte: se o relativista vai à feira comprar uma lebre, ele não aceita o gato que o feirante oferece, porque agora o valor relativo das palavras não permite que só ele, leve vantagem com a retórica. Ele briga, mas não aceita a lebre que mia. A matemática, gente, porém, o fantástico instrumento lógico das ciências, é constituído de valores numéricos. Num simples cálculo de 2 mais 2, a conclusão sempre é, em qualquer lugar, sempre tem o valor que é absoluto ou um significado exato de 4. Não muda nunca. 2 mais 2 não terá o resultado mudado nunca para 4,5, 4 e 2 terços, 5 ou 0, porque a lógica matemática exige a precisão da coerência racional. Então, quando quisermos saber a verdade sobre a ética, encontramos muitos relativistas dizendo o que ela é e recusamos o convite para o banho. Eu, hein? Se o povo judeu não cresce nas mentiras do nazismo, talvez tivessem oferecido uma resistência homérica e não sofressem o massacre genocida. Foi sem acreditar nas mentiras relativistas que pudemos ver o problema da ética e da justiça no país, na natureza violentada, nas cracolândias e também na criminalidade aumentando a níveis insuportáveis. Foi sem acreditar nos relativistas que pudemos ver também que, embora ainda existam pessoas honestas, generosas, contribuindo com a boa convivência na sociedade familiar, na cidade, no estado e também no país, embora tenha essa gente bacana, há muitos que só discursam sobre o bem comum, mas na prática produzem irracional desordem e prejudicam a sociedade. Eu disse desordem porque a razão produz ordem. A ética produz ordem. É o 1, o 0. Então, sabendo disso, perguntamos: para que serve essa ética de fazer o contrário do que se fala? E a resposta foi: vocês lembram? Ora, serve para esconder com a retórica a prática mentirosa
destrutiva e danosa ao convívio humano. Vejam o seguinte: de regra, todos dizem que desejam saúde, paz, amor, felicidade, riqueza, etc. E se você acreditar que todos, então, se esforçam racionalmente para realizar esse fim, danou-se, porque o desejo é um sentimento, um patos pessoal e forte motivador irracional da ação. Sem ética, a ação também é irracional. O desejo é desfrutado por nossa espécie em comum com os outros animais. Daí que o desejo pode levar o homem a agir com a consciência embotada pela cobiça, visando só os próprios fins, com desprezo ao ambiente e aos outros. Os sentimentos de desejo, patos, tais como os de defecar, de se alimentar, de beber, de ter sexo, de ter bens, propriedades, etc. Esses desejos, ninguém compartilha com outros. Cada um deseja por si e para si de modo pessoal. A ética, ao contrário, por ser uma pretensão racional, portanto humana, visa adaptar atos egoístas ao conjunto das relações sociais, tendo como fim, como objetivo, o bem coletivo. Não é legal? Que bacana? Se um homem ou mulher deseja, por exemplo, defecar, não deve fazer isso como o cão irracional em plena calçada do centro comercial. Se tiver alguma consciência ética, irá procurar um local mais apropriado. Isso. Assim, o desejo é individual, mas a ética que disciplina os atos egoístas deve ser compartilhada pelo coletivo, por ser uma providência humana e racional. A ética deve ser compartilhada por meio da educação. Compartilhada com aqueles que não costumam usar muito a razão, para que eles não transformem o centro da cidade civilizada em privada e esgoto a céu aberto. Por isso que compartilhar é uma coisa muito bonita e higiênica. Verificamos, portanto, de modo mais amplo, mais geral, que todos os indivíduos, eu disse todos, que não são porcos, cães ou outro tipo de animal irracional, todos que não são, desejam viver em uma cidade limpa, com cônjuge, filhos, amigos, prestadores de serviços, governantes,
produtores de alimentos e de remédios, etc., etc., decentes, honestos. Todos os que não são animais desejam essa convivência. Os que raciocinam melhor agem para esse fim. Por quê? Porque eles sabem que a falsidade torna a vida difícil, infeliz e também curta, porque é afundada nas depressivas decepções das traições no lar, no trabalho, nas relações sociais e governamentais. No ambiente de falsidades, o deprimido, em razão da desconfiança, dos conflitos familiares e sociais, busca forças nos hospitais e nos medicamentos. Mas piora, porque também aí estão, adivinha? Os falsos. Então, por isso, meus amigos, deixar de ser crente em falsidades permite o entendimento de que vivemos em íntima dependência emocional e física uns dos outros em sociedade. O que um faz se reflete no outro, e cuidar da sobrevivência emocional e física foi e ainda é a razão essencial, fundamental do homem necessitar, repito, olha, do homem ter a necessidade vital, questão de sobrevivência, necessidade vital das verdades éticas. A verdade é fundamental, então, para se ter saudáveis relações humanas que contribuem para o bem comum, ou então para a sobrevivência emocional e física. Então, aprendido isso, nós quisemos saber por que a burrice irracional em relação à ética agrada a tanta gente. Aí foi quando passamos a verificar que as pessoas não são iguais, ao menos no que se refere ao uso da inteligência racional e também quanto ao caráter. Tanto isto que eu estou falando é verdade, que há mentirosos espertos, vocês sabem disso, realizando o desejo, o patos de manter ou conquistar poder, manipulando os mais débeis, idiotizados com mentiras, para usá-los na realização dos próprios fins. Irlan Graciano Santiago, de 23 anos, foi preso acusado de participar do assassinato do estudante da USP, Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos. Irlan, que confessou o crime, já havia se apresentado à polícia no último dia 9. Ele reagiu, o companheiro teve que tirar. Se não era ele, que ele pegasse a arma, ele ia matar nós. Se ele ficasse na dele tranquilo,
se reagir, ele não ia ter tomado bala. Durante o depoimento prestado no último dia 9, Irlan afirmou que quem atirou contra o estudante da USP foi o comparsa dele. Porém, o acusado não quis revelar o nome do criminoso. Mas como que aconteceu lá? Ah, ele reagiu, felizmente. Ele reagiu, o companheiro teve que tirar. Senão era ele, que ele pegasse a arma, ele ia matar nós. Pode parar aí. Tranquilo. E o seu comparsa? Eu não sei dele, não sei da vida dele. Você conhecia ele há muito tempo? Morava ali lá na comunidade? Não. Mas não teve dó do estudante em apertar o gatilho? Dó porque ele reagiu. Felizmente ele reagiu, nós teve que... Mas eu não. O companheiro que estava comigo, ele Você que... não acha que é natural uma pessoa que está sendo vítima de um assalto reagir para tentar ali? Mas é natural, se ele ficasse na dele tranquilo, sem reagir, ele não ia ter tomado bala. Natural não era não assaltar uma pessoa. Isso eu acho que é o natural. Você não concorda com isso, não? Concordo. Verdade. Então a reação dele, acho que Ele teve qualquer... a reação, o meu companheiro teve a reação dele. Você acha justo isso? Justo não. Bom, aí depois dessa entrevista do acusado, o advogado dele, o Dr. Jefferson Badan, de acordo com o advogado, esse homem aí não entregou o comparsa porque existe ética entre os bandidos. Existe uma ética profissional, uma ética entre bandidos, não ética Ética entre profissional. bandido, doutor? Pelo amor de Deus. Você é um repórter experiente, você sabe que na cadeia tem uma ética. Nós somos trabalhadores. Uma Sim. pessoa que tira a vida da outra, ela não tem ética. Sim, Você concorda mas comigo? Entre os ladrões existe a ética. Entre os ladrões existe a ética. E se ele dá o nome do cara, ele era um cagueta. E você sabe qual é o fim do cagueta na cadeia, é morte. Vimos isso com os nazistas. E até no exemplo do assassino que se recusou a entregar o comparsa e do advogado que enalteceu esse assassino dizendo que ele tinha a ética da profissão de bandido. Lembra disso? Um mentiu por desejar convencer as mentes débeis de que, a despeito de ele matar e roubar, ainda é um sujeito bom, porque é ético. Então, se ele consegue convencer as pessoas que são tão boas quanto ele, e ele continua a matar impunemente, o advogado também mente. Por quê? Porque ele deseja manipular mentes débeis com a retórica e assim se passar por bom defensor da justiça dos fracos e dos comprimidos, não é? Ou seja, nenhum dos dois disciplina a ação que o desejo egoísta motiva para que se cumpra a finalidade racional e a ética de preservar a verdade e a justiça nas relações humanas. No caminho do matadouro, quem sabe lá eu conheço um touro e terei com quem caminhar. Este é o lema que resolve o dilema do ser vulgar. Qual é o seu lugar? No caminho estreito ou daquele que abre o peito, busca um jeito para outros alertar? Não há meio termo no trabalho a realizar. Não há muito o que idealizar. Fecharam o cerco, ensinaram a apreciar esterco. Não dá para esperar. Dentro do cercado, todo mundo é agradado. Porém, o recado, mesmo sem ser solicitado, deve ser dado. Não cabe ficar prostrado, se escondendo atrás do retardo. Nada aqui é inusitado, não há surpresa, é preciso começar a enxergar. Ora, ter ética exige respeito, respeito pela razão. Olha, isso aqui é muito importante. Respeito pela razão que constrói e
preserva a ordem conquistada pela humanidade em todo o seu período civilizatório. Sendo assim, a ética é corrompida pela ação indisciplinada e patológica de patos, porque o ato tem motivo sentimental. Respeitar de modo racional implica em compreender as consequências da destruição da ordem social que os desejos irracionais motivam. Mas eu não estou dizendo e não disse em nenhum momento que a disciplina racional impede a realização de desejos pessoais. Por quê? Porque todos podem defecar e urinar e também realizar outras coisas nos lugares adequados e próprios para tais fins. O ato que atende ao desejo egoísta, portanto, se é compreendido em a sua função natural de servir à sobrevivência física e animal, pode ser disciplinado pela própria vontade do indivíduo, como se disciplina um burro, um cão, um gato. E essa disciplina autoimposta pela própria vontade do indivíduo torna-o livre, porque não há liberdade sem razão. Você não pode dizer que um animal é livre, preso aos instintos, aos automatismos instintivos, aos patos. Assim, ou seja, sou livre se pela minha própria vontade racional decido atender aos meus desejos mais profundos, os vitais e egoístas de sobreviver emocional e fisicamente, com a ética que me permite construir elos de amizade, de companheirismo, de amor e de cooperação permanente e duradoura na sociedade. Puxa, olha só. Bandido só não dedura parceiro por medo de ser assassinado. Não é óbvio, né? Ele cuida da sobrevivência física, descuidado da saúde emocional e mental, como qualquer animal. Os outros bandidos despertam nele a desconfiança, o medo e a constante suspeita de que, a qualquer momento, pode ser roubado, traído e assassinado. Assim é porque no bando que ele integra, na sua comunidade, são os machos e fêmeas alfas que impõem poder aos demais pela força bruta. Fuzil R-15, granada e outras coisas. Oprimido pelo medo, ele deseja escapar da força tirânica e ditatorial que o subjuga, mas não pode. Não pode pela vontade própria,
decidir ser ou não um colaborador ético, permanente e confiável para alguém. Isso porque ele é usado como comparsa de modo oportunista, segundo os desejos daquele que ele teme. Não pode ter vontade livre para se dedicar a uma boa convivência, seja com as suas vítimas, é absurdo, né? Ou com os comparsas. Portanto, a ética verdadeira, que se funda em princípios racionais e civilizados, não existe entre bandidos. Suas relações são regidas por leis da selva ou pela imposição, com a brutalidade irracional das armas disponíveis, sejam elas garras, dentes, revólveres, facas, garfos, fogo, carros, qualquer coisa que sirva para matar e ferir. Ou você acha que é só arma de fogo que mata e fere? Então, atribuir bondade ética a bandido é apenas uma retórica em sua defesa. Eu diria, uma retórica de débil. Não é possível que seja um crente nessa situação. Nesse sentido, também a senhora Márcia Tiburi, que é uma senhora que se candidatou a governadora do Rio de Janeiro. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Muitas violências são justas num contexto muito injusto. E existem violências que podem até ser lógicas dentro do processo e podem até ser revolucionárias e corretivas. Você falasse de uma coisa. Ela declarou no programa Espaço Público da TV Brasil que a lebre contaminada pela influência de gatos mia. É brincadeira. Ela declarou, em outras palavras, que se a pessoa contaminada pelo capitalismo, que ela considera um sistema econômico injusto, se a pessoa, então, contaminada, tira de outro aquilo que ela não tem e precisa, então ela age com lógica e justiça. Olha que razão, pai d'égua! Bate de modo nada original e filosófico, mas muito banal, entre crentes que falam como papagaios. Ela deseja passar como racional a sua retórica e assim contribuir com a destruição do capitalismo. Qualquer um, todos podem ver que o capitalismo levou imensa prosperidade a países como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e outros. Países que deram a seus cidadãos uma vida de qualidade invejável. E tanto é assim invejável que muitas pessoas emigram para lá.
inclusive aquelas que fogem do sistema que essa senhora defende. É fácil verificar, portanto, que o capitalismo contaminou as pessoas dos próprios países e também as que para lá foram ou desejam ir, com a influência de empreendedorismo, de trabalho, de livre iniciativa, de obtenção de lucros, de propriedade privada, da produção e consumo de bens, de liberdade individual, de democracia, etc. Todos são contaminados com isso nesses países mencionados, né, e outros. Entretanto, entre todas as pessoas contaminadas, ela está crente que só o ladrão foi contaminado pela ambição de ter o que não tem. É mole! Que lógica é essa, hein? Vocês querem comprar dela essa lebre que mia? Lógico e racional, meus amigos, seria entender que o ato do ladrão se ajusta aos desejos retóricos dela de destruir a ordem capitalista do empreendedorismo, do trabalho de livre iniciativa, de obtenção de lucros, de propriedades privadas, de produção e consumo de bens, de liberdade individual, de democracia, etc, etc. Por isso, por ter essa lógica entre o desejo dela, entre o seu discurso e o ato de subtrair o bem alheio, ela aconselha as mentes débeis que precisam de alguma coisa e não têm como comprar. Ela aconselha a roubar, a assaltar, tomar do outro que tem. E para aplacar alguma culpa remanescente talvez da moral cristã, de qualquer situação do débil, ela diz, para tranquilizar, que o roubo é lógico, portanto, justo. Mas que legal, não é legal? Sem dúvida, por ver que o crime se presta para satisfazer os seus desejos de destruir o sistema, ela diz que há justiça no roubo, nele. E pior, ela vê no crime a solução para o problema da desigualdade social. Ora, ela propõe então, vejam vocês, o uso da força primitiva e bruta para submeter o outro e tirar dele o que não se tem. Do mesmo modo que o cão, com maior poder de força e de presas, armas, maior poder de armas, tira o osso do cão menor e desprovido de iguais armas. Igualzinho. Lembre que o criminoso não promove justiça social, mas sim o medo e o ódio, típico da violência irracional das selvas. Sendo isso que essa senhora defende. Repito que o crime só é lógico ou coerente com a satisfação
dos desejos dela. Ninguém precisa estudar filosofia para ver que nós e demais cidadãos brasileiros fomos contaminados pelo capitalismo e buscamos produzir e consumir bens adquiridos com o nosso suado trabalho. Agora, você que é jovem, você que é adulto, você que é idoso e ralou pra caramba no trabalho para adquirir um celular, um notebook, um carro ou então uma casa, se esforçou também nas academias ou fora delas para ter uma boa saúde física e emocional. Imagine você então que é assaltado por um vagabundo. Sim, porque se fosse trabalhador, não assaltaria, trabalharia. Isso não é simples, mas é muito simples. E ele lhe dá uma facada e leva não só a sua propriedade material, mas também sua saúde ou vida, fazendo você passar o resto dos seus dias cuidando dos graves ferimentos e sequelas que ele produziu. Você acha, então, o ladrão justo? Você acha justa a retórica dessa defensora do bandido? Se por um milagre ele que o assaltou for preso, você acha justa a alegação do advogado dele dizendo que o ladrão agiu em legítima defesa porque pensou que você iria reagir? Isso acontece muito, é muito mesmo. Você acha justo e lógico ser considerado culpado pelo ato do ladrão, por ter sido esfaqueado, só porque trabalhou muito e ralou para ter o que ele não tem e deseja? Você acha justo e lógico ele ser considerado por seus comparsas disfarçados de intelectuais uma vítima da sociedade que você ajudou a construir e a manter com o seu trabalho? Se concordamos com essa senhora e com outros que papagueiam como ela, aceitamos o papel de opressores dos menos favorecidos pelo poder de consumo. Daí só nos falta sofrer irracional sentimento de culpa por termos trabalhado duro e adquirido alguma coisa. E termos virado lebres mansas e delicadas presas de felinos disfarçados de intelectuais. Ainda, se aceitamos a hipótese de que o ladrão é só alguém que precisa de algo e não tem, e não um mau caráter e criminoso, como é que essa lógica vai explicar o presidente ladrão e o roubo de altos funcionários do governo, de ministros, de doleiros e de outros com salários elevadíssimos? Como? Como dizer que eles desejam ter e não têm e tiram de nós? Aliás, o roubo pode ser definido como apropriação ilícita e não consentida de propriedade privada, propriedade alheia, e neste caso tem várias modalidades:
Pode ser com ou sem violência. Pode ser feita por meio de estelionato, falsificação, furto, latrocínio, etc. Por outro lado, qualquer um pode ver a mentira que passa o bandido como alguém tentando compensar baixo potencial de salário de consumo. Qualquer um pode ver. A maioria de baixo salário, ainda não corrompida, não contaminada por essa tentativa de destruição irracional, essa maioria trabalha formal ou até informalmente para comprar o que precisa em liquidações, a prazo, em bancas de oferta. E qualquer mentecapto com alguma honestidade intelectual, com alguma ética intelectual, pode ver que essa maioria não é ladra, e sim vítima dos furtos, dos roubos, dos estupros, enfim, dos crimes, até mesmo daqueles que têm poder político e os melhores e maiores salários. Logo, na fala dessa senhora, não há a criação racional filosófica, mas só uma repetição papagaial que consiste numa educação para o crime. Muito comum para aqueles que querem uma boquinha no outro poder político, com uma justiça que não decorre da verdade racional, mas sim da força bruta e ditatorial, já obviamente declarada por essa senhora. As pessoas estão no meio de um caos moral e ético. Desta forma, sua fé foi abalada. O ser drogado não precisa ingerir substâncias ilícitas para se degenerar e enfraquecer seu corpo e mente. Nada é por acaso e não existem coincidências. Para adquirir conhecimento é preciso estudar e ter boa vontade. No entanto, é mais fácil ficar com as respostas prontas e fáceis do que partir para reflexões mais elaboradas e racionais. Para todo efeito, há uma causa, cuja motivação é sentimental. Porém, se não forem previstas as consequências motivadas por atos impensados e insensatos, não se tem como evitar os comportamentos irracionais. O acaso só acontece na vida dos ignorantes. As coincidências só existem àqueles que acreditam em contos de fada. O melhor mesmo é aprender a se conhecer e a conhecer os motivadores dos comportamentos e suas consequências. O homem atento, consciente e racional pode compreender as probabilidades, levantar hipóteses e conviver de maneira pacífica com as consequências, sejam elas quais forem. Na lógica do capitalismo democrático, eu disse, os problemas existem, e muitos, e não há como negá-los. Eles decorrem de múltiplos fatores, de aspectos econômicos, dos conflitos de ideias, conflitos de poder, de desigualdades e de pluralismo, que precisam ser resolvidos com o diálogo e a educação dos meios que garantem consciência e luta
pela livre expressão dos direitos constitucionais e a aplicação das leis com verdadeira justiça. O uso e a manipulação de revoltas e de revoltados com mentiras que semeiam discórdias, ódio e divisão é contrário à lógica da política ética, porque corrompe as relações humanas e leva todo o avanço racional e humanitário da civilização para a derrocada dos confrontos sanguinolentos, leva à barbárie e ao lixo da história. Olha aí, eu peço desculpas ao telespectador por ter me alongado tanto e até mesmo me empolgado, mas no caso, a verdade racional não pode ser demonstrada com rápidas frases de efeito impactante. Meus sinceros agradecimentos pela atenção. Receba, meu caro amigo e amiga, o meu afetuoso abraço e até o próximo programa. Vai encarar? Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história.